Galera, muito bom dia pra geral. Eu também votei no Bolsonaro. Eu fui contaminado pelo medo que se o Lula voltasse, eu nunca mais ia comer carne. Eu votei no Bolsonaro porque eu fui contaminado pelo medo que se o Lula voltasse, o Brasil ia virar uma Venezuela. Eu pensei que no primeiro ano de governo do Lula eu já ia ter que estar falando espanhol. Eu votei no Bolsonaro porque eu tinha medo que se o Lula voltasse, as coisas iam ficar caras. Eu ia falar também que não tem carga para caminhão, mesmo eu estando carregado. Por vários motivos eu votei no Bolsonaro. Mas eu vi o Lula baixar o preço do óleo diesel, eu vi o salário mínimo passar de R$ 1.100 para R$ 1.580, eu vi o preço da carne diminuir, o preço do arroz diminuir. Eu vi também pessoas serem isentas de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Então, baseados em fatos, não em balela que contam, eu tenho que, no mínimo, pedir desculpa para o presidente Lula. E dizer, seu Lula, que eu apoio o senhor e peço a Deus para Deus iluminar a sua cabeça para que o senhor governe melhor ainda do que já está governando. Muito obrigado, seu Lula. Camarada, o Lula resolveu humilhar os inimigos políticos dele em todas as áreas. Não só na política, mas agora fisicamente também. Provavelmente, você vai me desculpar, mas deve estar transando ainda com 80 anos de idade. Por essa razão, você olha pra gente, tá de um canto no outro o tempo todo. Você olha para as esposas dos adversários políticos, é só raiva, é só ódio. Agora deu para correr todo dia, senhoras e senhores. Não é uma vez na vida ou tá na morte, não. É todo dia. Aí eu fui cair na besteira de vir aqui fazer a mesma coisa. Eu falei, se um homem de 80 anos corre, eu também corro. Mas por via das duas vidas, eu trouxe a bicicleta. E 5 metros, senhoras e senhores. Nem tão ruim também, senhoras e senhores. 5 minutos. 5 minutos eu aguentei. Mas eu cansei, não é fácil, não. Quem corre, senhoras e senhores, transa. É muita chinelada, né, senhoras e senhores? A esposa do Bolsonaro é só de cara feia, chorando pelos cantos. A mulher do Trump nem na mão dele segura. Já a Janja não. Quer ficar esfregando o Lula em tudo no meio do povo. É sinal de quê, senhoras e senhores? Tá furando. Tá furando, senhoras e senhores. 80 anos de idade é pra matar o inimigo de raiva. Entendeu? Não basta governar esse país 3 vezes seguidas, chegar aos 80 anos correndo e furando. Isso é mole. E eu fiz esse vídeo porque tem muita gente esperta aí que tem certeza que o Lula tá morto. Vai ficar doido agora. Tem uns que acreditam que esse aí já é o terceiro Lula. Rapaz, o terceiro veio melhor do que o primeiro, então vocês há de concordar, hein? E o presidente Lula provoca Bolsonaro, e é exatamente isso mesmo. O presidente Lula participou de uma caminhada de 3 km, o evento também contou com uma corrida de 5 km e 10 km. E o presidente realizou o percurso em 34 minutos e largou às 7h18 minutos e passou pela linha de chegada às 7h52. E que tal o filho do Lula que agora é réu num caso de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, uso de documento falso, uso de laranja, organização criminosa, tudo no mesmo crime, que tal, hein? Não foi o filho do Lula, foi o 04, Jair Renan. Tem até o nome do Bolsolixo. Bando de hipócritas. Vocês adoram falar de moralidade, adoram utilizar o nome de Jesus Cristo para tentar convencer as pessoas que vocês são pessoas de bem, né? Cidadão de bem. Aquele jornal nazista que tinha esse nome. Mas, na verdade, são os maiores criminosos desse país, que, se pudessem, calavam todo mundo para continuar roubando, cometendo crimes e ganhando dinheiro fácil. Não é por acaso que o Bolsonaro tem 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. No total são 107 imóveis ali da família, mas 51 foram comprados com dinheiro vivo. Movimentou 40 milhões de reais na sua conta. O Carluxo, 2 milhões. O Eduardo Bolsonaro, 2 milhões, 3 milhões nas suas contas, né? Quem é que nunca movimentou milhões assim do nada em 2 anos? Mas é isso, agora o Jair Renan, réu no processo de corrupção. É uma vergonha, vocês são uma vergonha. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo. Ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Lá pelos anos 67, 65, a vida era tão difícil para pobre nos governos da extrema-direita
dos governos militares. Pobre chegava naquelas fazendas para trabalhar, pagamento era por semana. Aquela mixaria, né? Era por semana. Às vezes ia naqueles armazéns dos fazendeiros, eles abriam na hora que eles queriam. Às vezes o cara ficava lá na porta do armazém o dia todo. Quando ia abrir, era lá para 5 horas da tarde. Ele ficava dentro de casa, entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía, mas não vinha abrir o armazém para poder despachar para os trabalhadores. Estou com saudade desse tempo de novo, né, que podia pisar em pobre. Né? Aí vendia para pobre, estou falando lá em Minas, onde eu fui criado. Às vezes, com meu pai não acontecia isso não, porque meu pai era muito trabalhador. Mas não passava vida boa, não. Aí meu pai saía para poder fazer as compras. Minha mãe saía para os matos para catar verdura. Que verdura? Serraia, gondó, erva moura, que aqui na Bahia chama de Maria Pretinha, né? Era jiquiri. Aqui os baianos não conhecem jiquiri. Oroponobe já está tendo por aqui. Às vezes oroponobe, essa serrainha branca. Aí cortava, deixava cortadinho para quando ele chegar. Às vezes não tinha gordura de porco, ele vendia sebo para os funcionários. Sebo, gordura de gado, sebo. Às vezes trazia café em caroço. Não era café, não, o caroço do café mesmo, do jeito que pegou no pé. Às vezes não tinha pilão, tinha que socar na panela para poder... Era desse jeito. Aí comprava um arroz, às vezes vinha arroz em casca. O fubá de milho, né? Carne lá... Era assim. O pobre já estava acostumado com essa vida. Aqui, hoje eu vejo pessoa reclamando de um salário mínimo. O salário mínimo nessa época não chegava nem $70. Se fosse por hoje, dava uns 300 e poucos reais. Qualquer pessoa ficava rico nas costas do pobre, né? O pobre trabalhava de graça para eles. Empregada, minha filha está empregada. Praticamente para comprar roupa. Se ela deixasse uma panela meia suja, a patroa passava a panela na cara da empregada. Era. Sua mãe te ensinou, não, faz tudo de novo. Era assim. Era desse jeito. E eles estão com saudade desse tempo. Eu me lembro ainda, aqui no distrito de Veracruz, quando nós chegamos para aqui, já estava melhorzinho. Mas a maioria da serraria que você trabalhava, não falava quando você ia receber, não. Depois que você trabalhava no final de semana, você é trabalhador, merece ganhar tanto. Era assim. Aqui em Veracruz, lá para os anos 80, ainda era assim ainda aqui. Ainda era assim ainda. E eles estão com saudade desse tempo. Fazendeiro punha o cara para trabalhar, não falava quanto ia pagar, não. Aí, quando trabalhava, pagava o tanto que queria. Não, só vou te pagar, fulano de tal, eu vou pagar X. Agora você só vou pagar tanto. Era assim que eles faziam. E se você fala facilitar, eu não te pago nada. Era assim. Eles estão com saudade da extrema-direita. O que você acha que mudou no governo Lula? Há 3 meses, a Quest dizia que a desaprovação do governo dele era de 57%. Lula levantou os programas sociais que Bolsonaro tinha destruído. Criou novas ações públicas de auxílio ao povo brasileiro.
Deu força ao IBAMA e diminuiu significativamente o desmatamento. Restabeleceu a imagem do Brasil no exterior. Recuperou os programas de incentivo à vacina. Enfim, fez muitas coisas boas em apenas 2 anos e meio, o que não explicava a sua desaprovação de 57% em junho. Mas então, alguma coisa aconteceu, porque de 40% de aprovação do governo, Lula subiu para 50% agora em setembro. Não que o presidente Lula já não merecesse esse índice, obviamente, ou até um índice maior. Ele já merecia isso, lá em junho desse ano. Mas havia outra coisa que ainda pairava no ar e que impedia Lula de ser melhor avaliado pelas pessoas. O nome dessa coisa era Bolsonaro. O fantasma de todo o ódio que ele tinha plantado e deixado como herança no coração dos brasileiros. E o ódio cega. Com a certeza que os bolsonaristas tinham do fanatismo doentio de seus eleitores, eles fizeram uma coisa impensável. Enviaram Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos e colocaram ele em contato com a linha mais extremista do governo Trump. E começaram um ataque ao próprio povo brasileiro, um ataque contra algo que eles diziam que tinha uma importância muito grande, a pátria. A pátria, que nas frases de efeito deles era o que havia de mais importante, que estava sempre estampada nas cores das camisetas durante as suas manifestações, passou a ser tratada como pano de chão. Adotaram a bandeira americana como um símbolo maior e colocaram Bolsonaro num pedestal até acima de Deus. Tem até um pastor da igreja que cultua o Deus Bolsonaro, e ele se chama Silas Malafaia. E foi assim que o patriota de verdade teve a chance de aparecer. O patriota que não faz questão de se enrolar na bandeira do Brasil sem motivo nenhum, mas que não admite que falem mal de seu país e nem que mexam com seu povo. O cara que, se falarem grosso com ele, ele responde à mesma altura. E essa pessoa se insurgiu naturalmente. E todos viram, puderam refletir sobre o que estava acontecendo, acordando do ódio que sentiam. Esse defensor do Brasil, por sorte, é o seu atual presidente, Lula. Em um dos momentos mais conturbados, o brasileiro viu que podia contar com seu próprio governante para defendê-lo, para se colocar na linha de frente e poupar a pátria de mais sofrimento. O brasileiro teve a sorte de, já no início de uma pandemia de ataques estrangeiros, ter a vacina contra essa doença, o patriotismo de verdade, uma vacina que o presidente Lula não negou ao seu povo. Se você gostou desse vídeo, ajude o canal com engajamento, curtindo, republicando, guardando em seus favoritos e, principalmente, enviando para mais pessoas. Até logo!